bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 4 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Shabbat Shalom. Quero começar este vídeo mandando um abraço para o jornalista Alfredo Bessol, que fez menção a mim, dia desses, lá no seu canal de Brasília. Por falar em Alfredo Bessol, o canal de Brasília foi totalmente desmonetizado. Então o Alfredo criou um novo canal chamado Portal de Brasília. Tudo junto, Portal de Brasília. E ele convida os amigos a conhecerem um novo canal. Parece que ainda está bastante pequenininho, e aí o Alfredo pede ajuda aos amigos. Vão lá e se inscrevam no canal do Alfredo Bessol, que ele merece, grande jornalista. Grande abraço, Alfredo Bessol. Muito bem, ontem eu trouxe a notícia de que um dirigível, um balão chinês espião, estava sobre o estado de Montana, tirando milhões de fotos, claro, certamente, mapeando todo o terreno, todos os silos e outras cositas más. Bem, o que mais chama a atenção nessa história é a inação completa do governo Biden. Evidentemente que um balão espião teria que ser imediatamente abatido assim que entrasse no território. Mais ainda, assim que entrasse sobre um estado, chegasse até um estado detentor de armas de destruição em massa. Mas, nesse caso, parece estar tudo certo, porque vejam que interessante, este balão, vejam aqui no mapa, este balão entrou, ao que tudo indica, parece que há informações a respeito disso que confirmam que o balão entrou pelo Alasca lentamente, passou por todo o grande estado do Alasca, passou lentamente pelo Canadá, que também coincidentemente nada fez, até chegar no estado de Montana. Agora, vejam que curioso isso. O governador de Montana não foi informado, nem pelas Forças Armadas, nem pela Casa Branca, de que sobre o seu estado estava lá um balão espião da China. Ele ficou sabendo do ocorrido ou do fato através de um jornalista no aeroporto. É claro que ontem à noite ele abriu o bico com toda a razão. Vociferou contra a administração Biden. Hoje a Fox News traz a seguinte matéria. O governador republicano de Montana, Greg Gianforte, disse à Fox News ontem, sexta-feira, que não foi informado sobre a suspeita de incursão do balão de vigilância chinês no espaço aéreo da Big Sky Country, até que ele estivesse a muitos quilômetros dentro do estado. Gianforte disse ao Tucker Carlson que não foi informado da situação até que o balão alcançou a maior cidade do estado, Billings, a centenas de quilômetros da fronteira oeste em Idaho. Ele disse, abre aspas, já havia sobrevoado perto da base aérea de Malmstrom e dos silos nucleares do estado. Quando finalmente fui informado, o balão estava sobrevoando nossa cidade mais populosa. Fui avisado por um fotógrafo no aeroporto. A Fox diz que o dirigível voou muito perto de Malmstrom, onde estão os silos, as armas nucleares, fora da Great Falls, que o senador republicano de Montana, Steve Daines, disse à Fox que abriga algumas das mais poderosas armas de destruição em massa do mundo. O governador disse também que se dependesse dos montananos, essa coisa teria sido retirada do céu no momento em que entrou em nosso espaço aéreo soberano. Bem, agora a questão está em saber se as Forças Armadas farão alguma coisa, a Força Aérea fará alguma coisa, ou se ficará por isso mesmo. Deixa os chineses aí, o que tem? Eles só querem algumas informações preciosas, nada mais do que isso. Ou se o governador, ele próprio, tomará uma atitude.
Bem, hoje, coincidentemente, uma imagem viralizou no Twitter, essa que vocês estão vendo. Uma senhora moradora de Billings viu passar um jato, viu de sua janela um jato no céu, passando muito rápido, evidentemente, e depois, segundo ela, uma explosão. E ela conseguiu, parece, filmar a cena depois da explosão. Bem, o que está rolando no Twitter é se essas imagens correspondem ou não a um ataque a esse dirigível, a esse balão chinês. Alguns estão dizendo que a imagem é antiga, etc. e tal, aquela história toda que acontece na Cracolândia, não é mesmo? Bem, o fato é o seguinte, há muita coincidência. Ao parece, ao que tudo indica, assim, uma explosão no céu de Montana. A questão agora é saber se foi uma decisão do governador ou não em abater o dirigível chinês. Bem, ainda tudo isso é nebuloso, não sabemos de nada, evidentemente, mas pelo menos está aí uma imagem interessante bombando no Twitter. Interessante também em relação a essa inoperância, essa inação do governo Biden contra nações tecnicamente inimigas, é um artigo publicado pelo professor doutor Majid Hafizadeh. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos, é um iraniano que está há muitas décadas nos Estados Unidos, dá aula em várias universidades americanas, é escritor, jornalista, etc. e tal. Bem, a visão de Hafizadeh é marcada por uma espécie de contemporização, ou melhor, uma espécie de murismo. Ele sempre defendeu muito a posição liberal norte-americana e pendia mais, claro, para os democratas. Seus artigos são muito bons, mas sempre com essa tendência democrata. Pois até ele agora, pasmem, está abrindo o bico contra este governo que aí está, o de Biden. Parece que nem os liberais estão suportando o ainda mais liberal, ou melhor, o terrível Joe Biden. Ele disse hoje no seu artigo: graças à liderança fraca e vacilante do governo Biden, Irã, Rússia e China foram encorajados a níveis nunca vistos antes. O governo Biden não tomou nenhuma ação para deter, desincentivar ou punir aqueles que violam as sanções. Desde que o governo Biden assumiu o cargo, de fato, as exportações de petróleo do Irã aumentaram, dos quais mais de 800 mil barris por dia estão sendo exportados para a China. Graças à postura abjeta do governo Biden em relação à China, sua hesitação quanto à ajuda à Ucrânia está arruinando a economia dos Estados Unidos ao fechar a independência energética da América depois correr para comprar petróleo da Arábia Saudita e da Venezuela, ao invés do Canadá. O abandono inescrupuloso do Afeganistão e dos nossos aliados lá também pesa muito. A aparência de tráfico de influência da família Biden e, ao fechar a iniciativa China, o fracasso do governo em impedir a espionagem desenfreada da China comunista, da Rússia, do Irã, simplesmente não estão levando estão simplesmente levando os Estados Unidos a um descrédito sem precedentes na história. Bem, o sem precedentes na história por minha conta e risco. Enquanto o governo Biden não demonstra liderança real, Irã, Rússia e China continuarão a aproveitar todas as oportunidades para se tornarem mais fortalecidos e encorajados. É mesmo? Pois é. Agora, Hafizadeh está enxergando as coisas com um pouco mais de sabedoria. Até agora, termina ele dizendo, o legado do governo Biden parece estar deixando o mundo um lugar muito mais perigoso. É mesmo parte 2? Pois é. Bem, aqui, quem sou eu perto de Hafizadeh? Mas aqui eu acho que eu posso dar uma certa explicação ao grande professor iraniano-americano Hafizadeh.
ele está surpreso com esta ação, ou melhor, com esta inação, essa inoperância de Biden. É preciso explicar ao senhor Hafizadeh que isso não se trata de vacilo, dúvidas, não. Biden foi colocado lá para isso. Ele é uma sequência do governo Obama, que por sua vez era uma sequência do governo Clinton, que por sua vez dava continuidade ao governo comunista de Jimmy Carter. Pois é. Biden sabe muito bem o que a China pode fazer detendo segredos de Estado norte-americanos. Mas não está nem aí. Ele tem grandes negócios e um profundo amor pela estrutura política chinesa. Aliás, não só ele, o Fórum Econômico Mundial também, porque vem no modelo chinês o melhor para se aplicar a toda a humanidade. Uma castas de iluminados mandando em tudo e todo o resto da população sendo escravizada. Então, Biden, não só Biden como Trudeau, estão lá para fechar os olhos para tudo que a China faz. Não é por acaso que o balão espião chinês passou por todo o Canadá lentamente, sem que Trudeau movesse uma palha. Isso é uma política e não uma deficiência na, cachola do Biden. Mas parece que Hafizadeh ainda não chegou a essa compreensão. Bem, agora um pouco sobre a guerra. Um problema muito maior do que o da Ucrânia está sendo gestado agora. Mais um ovo de serpente, por assim dizer. RT News disse hoje que a Alemanha, a Holanda, Suécia e Reino Unido, entre outros estados, fecharam suas instalações diplomáticas na Turquia nesta semana. A embaixada da Alemanha mencionou o risco de possíveis ataques em resposta à queima de cópias do Alcorão na Europa. Os Estados Unidos e outros países, por sua vez, emitiram avisos de viagem, instando os seus cidadãos a ficarem vigilantes. Está tensa a relação entre Turquia, Europa e Estados Unidos. Só que detalhe, a Turquia faz parte da OTAN. Agora vejam a resposta da Turquia ao embaixador norte-americano no país. O ministro do Interior turco, Süleyman Soylu, denunciou sexta-feira, ontem, que cada embaixador dos Estados Unidos que chega a Ankara tenta prejudicar o seu país. Ele disse: estou dizendo ao embaixador dos Estados Unidos aqui na Turquia que sei a quais jornalistas ele tem dado tarefas. E digo, tire suas mãos sujas da Turquia. Eu sei claramente os passos que você deu e como você quer semear dúvidas na Turquia, disse ele. Aqui não se sabe exatamente do que ele está acusando o embaixador, mas suspeita-se que é a velha tática da CIA de gerar intriga, criar intriga no país que quer ver destruído. Disse mais: tire suas mãos sujas e também os seus rostos, tirem suas mãos sujas e também os seus rostos mascarados e sorridentes da Turquia, que parece lhe abrir o leque para todos os embaixadores ou todos os membros da embaixada americana em Ankara. Ele observou também que o presidente turco Erdogan quebrou o jogo para o Ocidente. Soylu afirmou que uma guerra psicológica está sendo travada contra Ankara, justamente no momento em que o país registra receitas significativas com o turismo. Os Estados Unidos e o Ocidente, disse ele, não querem que sejamos independentes e livres nessa região. Bem, isso é uma realidade. Os Estados Unidos, sim, têm colocado o pé em cima do Oriente Médio há muitas décadas. Isso não é novidade nenhuma, principalmente para quem conhece um pouco da história
do Iraque. Mas o fato é que a Turquia agora está se rebelando, e isso é muito perigoso, porque a Turquia, ao se rebelar contra os Estados Unidos e a Europa, deixa um problemão para a OTAN, já que ela tem em seu país 150 ogivas nucleares pertencentes à OTAN. Bem, Erdogan, que não é bobo nem nada, sabe que a balança, neste momento, está pendendo a favor da Rússia na guerra da Ucrânia. Mas, quando se fala em Rússia, fala-se também nos seus parceiros, nos seus pesados parceiros, como, por exemplo, China e Irã. Então é claro que, nesse momento, o Erdogan está certamente pensando em dar adeus à OTAN e unir-se à Rússia, unir-se mais explicitamente à Rússia, à China e ao Irã, fazendo uma grande frente contra o Ocidente. Já imaginaram? Turquia, Iraque, Irã, China e Rússia contra Europa e Oriente Médio? Bem, o fato é o seguinte, meus amigos. A profecia de Ezequiel fala sobre uma união de certos países contra Israel. Entre esses países está Togarma. Isso na profecia de Gog e Magog. E Togarma, que aparece na profecia bíblica com este nome, corresponde à Turquia. Então é bom ficarmos atentos para esta aliança, porque não é uma aliança para ser desprezada, embora todo mundo saiba do poderio da OTAN. Mas, quando se fala em gigantes brigando, é preciso considerar quem tem mais armas nucleares. Parece que nesse momento, unindo China, Rússia e Irã, que provavelmente também já tem a sua, e mais as 150 ogivas nucleares na Turquia, parece que o bloco oriental está mais forte. Sem falar que a China já sabe também muita coisa sobre o arsenal norte-americano, principalmente aquele no estado de Montana. Parece que os Estados Unidos têm aí um calcanhar de Aquiles bastante exposto nesse momento. Já imaginaram um acidente nuclear em Montana? E Yellowstone, quem o diga. Então não esqueçam, quem gosta do Alfredo Bissol, busque-o através do canal Portal de Brasília. Portal de Brasília, tudo junto. Vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser.